Oi, gente! Então, depois desse nosso primeiro encontro, eu, Jussara de Araújo, professora da disciplina de Ensino das Ciências Naturais através da Etnociências, estou aqui, então, para a gente falar um pouquinho sobre o material que eu disponibilizei para vocês lerem agora à tarde, tá? Então, dentro lá dos parâmetros curriculares nacionais, é importante a gente destacar que para o ensino de ciências naturais é necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça essa aprendizagem de forma significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção de ciência, né? E como são essas relações da ciência com a tecnologia e com a sociedade nos tempos atuais. Então, é necessário considerar que essas estruturas de conhecimentos envolvidas no processo de ensino-aprendizagem do aluno, do professor e da ciência sejam levados em consideração. Bom, se de um lado a gente tem os estudantes que possuem um repertório de representações, né, os conhecimentos intuitivos adquiridos pela vivência e pela cultura e o senso comum, né, do outro a gente tem a estrutura do conhecimento científico e o processo histórico de produção, né, que envolve tanto essas relações com várias atividades humanas, especialmente a tecnologia, e com valores humanos e concepções da ciência. Então, os campos do conhecimento científico, né, sejam eles dos mais variados como astronomia, biologia, física, química, eles estão aí, eles têm por referência as teorias vigentes, né, que apresentam como conjuntos de proposições e de metodologias altamente estruturadas e formalizadas, mas muito distantes, então, do aluno em formação. Então, a gente precisa focar esse aprendizado de uma forma um pouco mais prática, interativa, né? Então, não se pode pretender que a estrutura das teorias científicas, em sua complexidade, seja a mesma que organiza o ensino e a aprendizagem de ciências naturais no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, essas teorias científicas, elas oferecem modelos lógicos e categorias de raciocínio, né, um painel de objetivos de estudo, e esses fenômenos naturais e modos de realizar transformações no meio são um horizonte para onde orientam aí as investigações nas aulas e nos projetos de ciências. Porém, a gente não pode voltar esse olhar só para a ciência ocidental. Muito do que se produz dentro da cultura indígena tem muita ciência, né? E é importante a gente ressaltar para os alunos indígenas que eles se reconheçam como cientistas, né? Então, em ciências naturais, né, os procedimentos fundamentais são aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. E é importante que, tanto em escolas ocidentais quanto indígenas, a gente abra esse debate e deixe a ideia dos alunos fluírem, né? A observação, a experimentação, a comparação e o estabelecimento de relações entre fatos e fenômenos de ideia, a leitura e a escrita de textos informativos, a organização de informações por meio de desenhos, de tabelas, de gráfico, de esquema, de texto, as proposições de suposições, né? O confronto entre suposição e entre elas os dados obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem de uma forma significativa e que tem que ser incentivado dentro das escolas. A gente não pode dizer o que é certo e o que é errado quando um aluno, por exemplo, dá suas sugestões, suas ideias, né? A gente tem que orientar no sentido do que o que é conhecido experimentalmente, o que a gente já observou, né? Mas existem muitas perguntas ainda sem respostas, e aí para isso a gente não pode cortar, digamos assim, os alunos, né? Então, da mesma forma que os conteúdos conceituais, os procedimentos também devem ser construídos pelos alunos por meio de comparação e discussões estimuladas por elementos e modelos oferecidos pelo professor. Então, no contexto de aprendizagem ativa,
os alunos eles são convidados às práticas de tais procedimentos, no início imitando o professor e aos poucos tornando-se autônomos. Mas dentro desse contexto de aprendizagem ativa é que eu sugeri a gente fazer esse artigo, né? Então, para que eles consigam aprender na prática, e aí até pegando uma frase de um dos nossos colegas que falou hoje de manhã, eu não uso isso para nada, professora. Quantos de nossos alunos também nas escolas, indígenas e não indígenas, também sentiram isso, né? De que não usam o que a gente está tentando ensinar nas escolas. E isso é muito ruim. Então, para isso, a gente quer fomentar essa aprendizagem ativa e que eles sejam convidados à prática desses procedimentos. Um exemplo disso, né, é ao trabalhar o desenho da observação, onde o professor inicia a atividade desenhando na lousa, conversando com as crianças sobre os detalhes, as cores, as formas, e que permitem que o desenho seja uma representação de um objeto qualquer original. E aí depois, em seguida, os próprios alunos podem fazer seu próprio desenho de observação com a sua perspectiva daquele mesmo objeto, né? Sendo esperado que esse primeiro desenho se assemelhe ao do professor, mas também ressaltando que ser diferente também não é errado, né? É apenas uma forma diferente de ter aquela mesma visão. Então, em outras oportunidades, as crianças elas podem, por exemplo, começar o desenho de uma observação sem modelo do professor e que ainda assim conversa com os alunos sobre os detalhes específicos, né? Então, certos temas eles podem ser objeto de observações diretas ou até mesmo experimentações práticas, né? E quando envolve prática, a gente sabe que os alunos eles se interessam muito mais, eles ficam mais curiosos. E é por isso que a gente gosta de ter essa perspectiva, para que eles fiquem cada vez mais engajados e motivados dentro da disciplina, tá? E aí, para isso, fazendo essas observações lá dentro desse material, a gente vai ler, então, o artigo dos saberes populares da etnociência no ensino das ciências naturais, uma proposta didática para a aprendizagem significativa. Dentro desse artigo, que foi construído aí, focando um pouco dentro da etnobiologia, a gente vai ter alguns conceitos iniciais, né, sobre a etnociência, que instala o seu objeto de estudo e método na fronteira entre as ciências naturais e sociais. Então elas não são dissociadas, elas não são separadas, né? Elas estão ali interligadas. E aí dentro desse contexto é que surge a etnobiologia, né? Que é definida como o estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia e do papel da natureza no sistema de crenças e de adaptação do homem em determinados ambientes. Então, sobre a história da etnociência no Brasil, alguns autores aí dentro da bibliografia sugerida no artigo indicam que o uso do termo de etnobotânica foi dado ali no final do século XIX, mas apenas na década de 1970 foi que a produção científica nessa área tomou um impulso, né? Então houve aí um crescente número de trabalhos em etnobotânica, em etnoictiologia e em etnoornitologia. Então, a partir dos anos 2000 houve esse impulso nessas áreas, e aí essa produção científica recente se justifica que, por ser um campo relativamente novo da ciência, então a etnobiologia ainda está construindo o seu método e sua teoria. E é por isso que eu ressaltei a importância de que vocês, indígenas, sejam os protagonistas, os autores desse conhecimento científico, né? Justamente porque há essa escassez e vocês podem aí aproveitar do uso de tecnologias para registrarem esse conhecimento sobre a autoria de vocês, ok? Então, a etnociência,
ela tomou assim um outro impulso, com vários autores propondo adaptações, aplicações e até mesmo implicações, e aí evoluiu, né, da pesquisa da relação de animais e plantas somente com comunidades tradicionais, para também começar a investigar as relações do homem e suas diversas instâncias socioculturais, né? Então, esse prefixo etno que é utilizado, ao longo do tempo, ele adquiriu, com a etnociência, um sentido diferente, né? Passando a referir-se, então, ao sistema de conhecimento e de cognição característico de uma determinada cultura. Então, essa cultura, ela agrega todas as classificações aí que abrangem o que está ao seu redor. E aí, com essa evolução da percepção do conhecimento tradicional, apenas como objeto de investigação, esses conhecimentos etnocientíficos, eles passaram a ser reconhecidos como conhecimento legítimo, né, e cooperativo com as demais ciências, o que é bastante justo, né? Porém, essa valorização dos assuntos etnobiológicos, ela é relativamente limitada a algumas abordagens da biologia, né? Então, há uma escassez muito grande de conhecimento científico sobre esses saberes e experiências. E é por isso que é importante vocês trabalharem nesses registros, né? Um dos fatores que a literatura relata que há essa limitação, ele se deu pelo caráter multidisciplinar da etnociência, né? Então, ele transita aí entre os campos do social e do biológico, e isso exigiu o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho própria, que ainda está sendo construída. E aí, essa construção, né, é um desafio que exige inovação e ousadia. Então, vocês estão sendo aí desbravadores, digamos assim, nessa área na comunidade de vocês, tá? Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que esse conhecimento científico, né, utilizar desse conhecimento popular como uma ferramenta de mobilização cognitiva e afetiva do aluno para a percepção de novos conhecimentos curriculares, ele é extremamente importante para a gente apresentar a ciência para o aluno, né? Então, o objetivo final não deve ser descobrir e nem tampouco validar o conhecimento etnocientífico dentro do espaço escolar, mas é demonstrar que aprender ciências envolve a iniciação dos estudantes em uma nova maneira de pensar e explicar o mundo natural, e que é fundamentalmente diferente daqueles disponíveis no senso comum. Então, aprender ciências envolve um processo de socialização das práticas da comunidade científica e de suas formas particulares de pensar e de ver o mundo, né? Então, o processo ele é muito mais abrangente e ele não deve julgar, né? Ele deve somar. Então, se por um lado a gente observa a escassez de estudos etnocientíficos, o que quer dizer então que experiências e estudos a respeito do emprego desse conhecimento no ensino de ciências sobre enfoque de aprendizagem significativa é muito mais escasso. Então, quando vocês forem fazer o artigo de vocês, né, vocês tentem ficar espertos, atentos, né, a fornecer subsídios para o emprego desses conhecimentos etnocientíficos, para que isso seja uma forma, uma proposta didática, para que vocês consigam implementar uma aprendizagem significativa em ciências dentro das escolas indígenas de vocês. Então, essa aprendizagem significativa, né, ela é oposta à aprendizagem mecânica, que é essa no qual o nosso amigo falou que aprende, mas não sabe nem por quê, porque não usa para nada, né? Então, por conta de uma visão docente do ensino como mera transmissão de conhecimento, muitas das vezes esse conhecimento chega para o aluno e ele fica assim perdido, né? Apenas para cumprir currículo, livros didáticos, e isso é muito ruim para o aprendizado, né?
E aí também esse ensino enciclopédico, conteudista, bancário, tecnicista, né, sobrecarrega e muitas das vezes desmotiva, né, o aluno a aprender. Então, esse método de ensino dito mecânico, né, decorre desse pragmatismo e das decorrentes facilidades operacionais que o mesmo favorece em face ao modelo significativo. Esse modelo significativo de aprendizagem significativa, ele é mais exigente de criatividade, de interatividade com o aluno, de fazer com que o aluno se sinta um pouco protagonista da aula e não só o professor, né? De abertura ao inusitado, ao desconhecido, que exige ousadia, criatividade e um esforço numa construção contínua e conjunta de conhecimento desses alunos, tá? Então, ao despertar o valor do ensino de ciências, vocês têm que ter essa percepção e essa vontade de fazer com que os alunos, né, possibilitem, proporcionem esse engajamento dos alunos, fazer com que eles pensem, sejam criativos, interajam diante das aulas. E aí aquele conteudismo praticado nas aulas de ciências só promove copiar, né, e reproduzir técnicas de decoreba, né, que se valem de memória rápida, e aí a pessoa só estuda na véspera e depois esquece o que estudou e não fixa o conteúdo. Então, nesse sentido de promover práticas transformadoras, que isso sirva aí um pouco para vocês, para direcionar o conteúdo do artigo que vocês vão escrever. E dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que eu acabei de mencionar, para o ensino fundamental, eles enfatizam claramente a relevância da aprendizagem significativa, né? Então, por exemplo, para o ensino de ciências naturais, é necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção de ciências, suas relações com a tecnologia e com a sociedade. Então, o ensino de ciências naturais é um espaço privilegiado, né? Onde há a expressão das explicações espontâneas dos alunos e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar no ensino fundamental utilizando aí a aprendizagem significativa, é que ela tem outras consequências além do caráter pedagógico, né? Ela também promove o interesse pela ciência nas crianças e aí promove a formação de cidadão cientificamente educado e desperta até a vocação de futuros cientistas, né? Como eu mencionei para vocês, existem estudos mostrando que os próprios indígenas, a maioria deles, não se veem como cientistas, sendo que originalmente eles são cientistas natos, né? Então, esse etnoconhecimento, ele se baseia na evolução de suas ideias através do conflito e da reflexão, proporcionando aí uma internalização de novos conceitos. Então, basicamente, funciona em você observar, ver como funciona e tirar daquela experimentação, daquela execução empírica, os conhecimentos científicos, tá? Então, sempre haverá algum etnoconhecimento sobre a natureza, né, que pode ser acessado aí, então, e transmitido pelo ensino das ciências, né? Voltando um pouco para os estudos etnobiológicos, conduzidos em metrópoles, por exemplo, eles indicam que esse conhecimento etnobiológico é genérico. Então, ele é mais oriundo de fontes secundárias do que efetivamente vivenciando ali dentro do seu próprio grupo social, né? Então, é mais fácil ver pela televisão, pela internet, do que vivenciar. E as comunidades indígenas, os alunos de escolas indígenas, têm isso como diferencial, né? Eles têm a possibilidade de vivenciar
cotidianamente, rotineiramente, na prática, esses estudos etnobiológicos, né? O que precisa é fazer essa conciliação entre a prática e os conceitos científicos. E os trabalhos etnobiológicos ligados à natureza, eles se subdividem primordialmente em algumas classificações, né? Etnobotânicos, que estuda a parte das plantas, etnozoológicos, a parte de animais, também divididos em outros subgrupos, como a etnoictiologia, que estuda a parte de peixes, e a etnoortinologia, que estuda a parte de aves. Então, no sentido um pouco mais amplo dos trabalhos etnobiológicos, há uma inquestionável predominância de estudos em etnobotânica, e aí ao longo da nossa disciplina a gente vai ter um artigo específico falando sobre o ensino de ciências da natureza através do uso de plantas medicinais por povos indígenas, né, ditas as plantas úteis, para que a gente consiga contextualizar um pouco mais sobre a etnobotânica sendo ensinada no campo de ciências da natureza. E aí na área no ramo de etnozoologia, então a gente tem aí alguns estudos já feitos na área de peixes, na área de aves, né? Principalmente peixes na área da zona costeira e na região amazônica, né? E na questão lá da na questão que estuda as aves, né? Apresenta uma breve compilação de alguns produtos ornitológicos, os quais investigam, por exemplo, as relações ancestrais entre o homem e as aves, né? Isso tudo, não só as questões científicas, né? Mas dentro do contexto de etnociências, que envolve também o estudo de mitos e folclore. Então, uma didática que relaciona o conhecimento etnobiológico com o conhecimento científico-curricular constitui uma das maneiras de reduzir, né, essa distância entre o que é popular e o que é científico. Isso favorece pedagogicamente o processo de ensino-aprendizagem por conta desse envolvimento do aluno no processo, né, de você trazer a diversidade cultural dentro do currículo escolar. E esse conhecimento, esse conjunto de conhecimento, né, seja um vínculo entre a realidade do aluno e o conhecimento específico, ele, à medida em que ocorre esse contato, que pode ser até às vezes conflituoso, esse conhecimento etnológico